estar nesse lugar. Eu confesso que eu achei que nós não teríamos culto à noite. Fechou tudo. Eu olhei lá no quintal de casa, tudo fechado, começou a dar aqueles pingo grosso. Falei, o asfalto derrete. Você que está acompanhando, nós estamos num lugar que o asfalto derrete fácil. E fica difícil de a gente ver. A gente compreende a dificuldade dos irmãos. Esses dias eu fui entregar a vasilha da irmã Tenise, um almoço gostoso que ela trouxe para mim. Pena que eu tive que passar adiante. E pude observar daqui para lá a dificuldade. Cada poça de água é enorme. Ainda bem que ela tem canoa, né? Quem não tem canoa aqui, é isso, Edson? Não consegue sair de casa. Mas eu sei que daqui uns 4, 5 anos, talvez ano que vem, ou este ano, ano de eleição, temos que orar, temos que pedir ao Senhor isso. Eu acho que aqui, pelo menos a principal, vai estar asfaltada. Aí asfaltando, começa a asfaltar o restante, aí fica bom. Mas a gente não é de barro, né? Que pega a chuva, derrete. A gente não é de açúcar. Então, temos que continuar firme, porque no momento de chuva, pode ser que o Senhor... olha só o que a Bíblia fala. Olha o que Jesus fala. Roga para que não aconteça a vinda do Filho do Homem no inverno. Nós estamos no quê? Inverno amazônico. Tem gente que, não, vai molhar meu cabelo, vai sujar meu sapato não dá nem adianta engraxar. Eles passam a graxa nele, ele fica marrom, ele é preto, fica marrom, então tem que usar o sapato marrom. Mas é bom estar aqui, ouvindo, vendo os irmãos, nos congratulando e adorando ao Senhor. Vale a pena, irmão, vale a pena a gente se esforçar para que estar. Nós, neste mês, do dia 2 até o dia 13, nós tivemos 12 dias de oração. E pela primeira vez, todo ano a gente faz isso, mas pela primeira vez a gente colocou também uma leitura. E eu perguntei ao Senhor, qual leitura? Qual livro tem 12 capítulos? Daniel tem 12 capítulos, mas só por conta dos capítulos que coincide? Não, ele nos dá ensinos maravilhosos. Ele nos ensina como ter contato, como melhorar o nosso relacionamento com Deus. Daniel era um homem, nós vamos ver isso aqui, um homem que adorava, que orava, que jejuava, que buscava, que lia as Escrituras. Então, nós queremos tratar nesta noite com os irmãos. Eu quero que a gente abra a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler 15 versículos. Daniel diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir
no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse agora há pouco, o livro de Daniel, que enquadra-se nos livros dos profetas maiores, apesar dele não ser da linhagem de profetas, ele nos traz ensinamentos profundos de melhor relacionar com Deus. Quando nós cantamos agora há pouco no período de louvor, leva-me além, leva-me além, leva-me além, o que vem a ser isto? Levar além é ter experiência a qual nenhum outro teve. Levar além, e é vontade de Deus fazer isso com você, comigo, com cada um, é ir a lugares onde nenhum outro foi. Ir além pode representar ser jogado numa fornalha 7 vezes mais aquecida. Ir além pode ser despertar a ira de invejosos, de pessoas que não servem a Deus, e despertar a ira contra você, e você passar por momento difícil, ser jogado até mesmo na cova de leões, na caverna de leões. Então, quando nós pedimos ao Senhor, leva-me além, como o hino que cantamos também na abertura deste culto, o 432, que os meus pés somente vão aonde os santos possam ir, é ir além. Deus busca pessoas assim. Deus busca pessoas que estejam inteirados, que estejam decididas a fazer algo que venha glorificar o nome dEle. O que eu quero trazer para os irmãos nesta noite é que as nossas decisões e atitudes devem honrar a Deus. Eu peço atenção
de todos, principalmente os jovens. Por que os jovens, pastor? Porque Daniel tinha apenas 17 aninhos, no máximo. 16, 17 anos, quando ele foi levado para a Babilônia. Tem alguém nessa idade aqui? Você tem? 17? Tem quanto? 14. Tem 12. Acho que só a Maria que tem 17. Tem não, Maria? Só tem velho aqui hoje, né? É. Então, com 16, 17 anos, ele é levado para um lugar estranho, terras diferentes, e ele não é levado a convite. Nós estamos vendo aqui como é que é o nome dele? O Murilo. Murilo está em terra estranha, mas ele foi a convite. Daniel foi retirado do seio da sua família, da sua pátria. Ele não teve vontade. Não teve vontade. O texto que nós lemos aqui, até com relação à comida, ele teve que negociar. Sabe aquele jogo de cintura que muitas das vezes você não tem? Você é rígido demais e acaba quebrando? Ele teve que negociar. Ele poderia ter morrido ali. Mas eu quero trazer algumas coisas históricas do livro de Daniel. Depois a gente faz uma contextualização. Vamos contextualizar, trazer para os nossos dias o que é que este livro tem de tamanha importância para mim e para você. O livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Se você leu durante esses 12 dias, você viu profecias. Daniel fala de 70 semanas, fala do reinado do anticristo, fala do romper, fala do pacto que ele vai fazer com Israel. Tudo isso Daniel fala. Apocalipse puro. Há momentos que o livro de Apocalipse e Daniel se entrelaçam, mas eles não são iguais. Daniel fala com categoria daquilo que está por vir. Olha como é que nosso Deus é aquele que conhece o presente, o passado e o futuro são a mesma coisa. Mostrou a Daniel aquilo que ainda não aconteceu. Mostra para ele o período da igreja. O próprio livro de Daniel descreve de maneira precisa o ambiente histórico e a época em que foi escrito. Logo nos primeiros versículos nós vemos quem era o rei, quem governava Judá, e ele foi cativo, Jerusalém, ou melhor, Judá foi cativo por desobediência. Toda vez que o povo de Deus desobedece, Deus usa a vara para corrigir. Tem pais que não usam vara, né? Prefere xingar o filho, mas já é outra coisa. Mas você tendo uma varinha de goiaba, Jonas, é bom demais. Uma varinha de goiaba, não, né? Chega, já passou, vocês já passaram. Mas uma varinha de goiaba seca, atrás da porta, ela vai secando ali e fica bom para consertar. Mas Deus usou por diversas vezes, por algumas vezes, outras nações para corrigir o seu povo. Tá? O cerco e a invasão que levou Daniel e seus companheiros príncipes ao exílio ocorreu no 3º ano de Joaquim. Isso aconteceu nos primeiros dias da ascensão do Império Babilônico. O período da vida e do serviço de Daniel coincidiu com uma época de muita turbulência internacional. A Síria, que havia assolado a terra do Oriente Médio durante séculos, foi banida para sempre pelas forças conjuntas dos seus antigos súditos, os babilônios, os medos e os citas. O Egito, por 1000 anos, havia procurado controlar não somente a África, mas as terras do Mediterrâneo Oriental. Foi reduzido à sujeição. A Babilônia ascendeu de forma meteórica, sob o comando de Nabucodonosor, um líder militar, organizador político e construtor cívico. A terra dos caldeus assumiu
uma posição de poder, prosperidade e liderança mundial, muito além do que se tinha conhecido até então. Quando o pai dele, pai de Nabucodonosor, esqueci o nome dele agora, acho que é Nabosalazar, alguma coisa assim, morreu, o filho dele, jovem ainda, jovem conquistador, estava em batalhas, conquistando terras. O Império Babilônio estava avançando, como nós acabamos de ler aqui para vocês. Impérios como os assírios foram subjugados, o Egito subjugado, e a Babilônia crescendo. Quem é que estava à frente? O jovem príncipe da Babilônia. O pai dele morre e ele é avisado: ei, retorna, porque o seu pai falecera. E ele assume ao reinado e ele toma algumas providências diferentes das do seu pai. O que ele faz? Ele manda trazer de Judá, após ter invadido, os vasos, e ele guarda os utensílios do templo. Ele não utiliza, mas ele coloca no templo do seu Deus e deixa guardado lá. Está subjugado. E ele agora quer trabalhar com os jovens. Ele quer pegar aqueles jovens que foram escravizados, como Daniel. Qual é o nome dos outros? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens na tenra idade, e chama Aspenaz, o seu instrutor, e ele fala: eu quero que você os ensine, eu quero que você escolha os jovens inteligentes, jovens bonitos, jovens saudáveis, jovens da linhagem real, sangue real. Olha a exigência. Depois eu quero falar sobre isso. Depois eu quero conceituar, trazer por nossos dias tudo isso que nós estamos buscando falar aqui. Então não eram qualquer jovens, não. Jovens inteligentes, jovens saudáveis, jovens de família real, de sangue real, príncipes, para poder serem treinados no período de 3 anos, e eles trabalhariam ali no palácio. Mas não só trabalhar no palácio. A ideia desse novo líder da Babilônia era expandir cada vez mais. E ele não queria estar brigando com aqueles, lutando. Ele queria subjugar aqueles povos conquistados, trazer para si, trazer para ser ajudador. E como é que eles poderiam fazer isso? Tendo alguém daquela família, daquele estado, daquela terra, daquela linhagem, para conquistar. O trabalho de Daniel, Misael e outros era este. Que ideia brilhante! Que ideia brilhante! Ele não queria ter aqueles subjugados pronto para matar a ele, para se revoltar. Queria que a pessoa estivesse ali tranquila, servindo a ele com satisfação. Quando nós contextualizarmos como é que o mundo trata aqueles que ele consegue retirar da casa do Pai, é da mesma maneira. Sangue real. Qual o sangue que jorra na tua veia, jovem? Não é o de Cristo? Cristo é Rei. Você é lindo, porque Jesus é lindo. A beleza que Jesus tem é transferida. A imagem que Jesus tem foi restaurada em nós. Mas o inimigo quer de fato tirar você de onde está e colocar. Mas ele não quer você brigado com ele, ele quer você servindo a ele. Ele quer você servindo com satisfação, com vontade. Essa foi a ideia de Nabucodonosor. É nesse contexto que Daniel, Misael, Ananias, Azarias e outros jovens são levados cativos para a Babilônia. Daniel era um homem de extraordinária sabedoria e percepção. Era sábio e era apercebido. De nada vale você ter sabedoria, mas é apagado na vida, não percebe nada. Tem gente assim? Tem gente assim.
ele era apercebido. Vivendo no meio de grandes e repentinas mudanças mundiais, ele foi capaz de manter o equilíbrio e sanidade, observando o que estava acontecendo com um olhar atento. Tem pessoas que não observam. Jesus fala assim, ó, observe os sinais. Eu não vou dizer quando eu venho, mas observe os sinais, esteja atento, vigiai, orai. Não, estou vendo não, os sinais vão acontecendo. Daniel observava tudo. Tinha sabedoria, inteligência, boniteza, era saudável, mas era também perspicaz. Observava tudo. Ele serviu a reis, ele foi um valoroso conselheiro de governante, porém, mais importante de tudo, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus dos céus. Ele serviu a Nabucodonosor, irmão? Você leu há 12 dias, você leu esse livro? Sim. Ele serviu a outros reis? Serviu. Mas ele manteve o quê? O pezinho no chão. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus dos céus. Ele estava com os seus pés firmemente plantados na terra, entre os acontecimentos terrenos, observando tudo e vendo o momento certo em que ele poderia ser útil. Mas sua cabeça ficava numa atmosfera mais clara. Ele vivia diante da realidade das coisas eternas. Não era uma pessoa apagada, não era um crente apagado. Era um crente que estudava, um crente que se aprimorava o seu relacionamento com Deus, mas se relacionava também com os outros. Aquilo que Jesus diz, que nós devemos brilhar exatamente no meio do povo. Nabucodonosor, acumulando vitórias e orgulhoso com o seu recente poder, o soberano do novo reino da Babilônia agia com astúcia para consolidar o seu reino. De que forma melhor ele podia fortalecer sua autoridade do que escolher os príncipes mais dotados dos seus recém-conquistados territórios e treiná-los para a liderança política? Você lembra qual foi o cargo que Daniel e seus amigos ocuparam? Alguém lembra? Oi? Governador. Olha o plano de Nabucodonosor dando certo. Mas os planos do homem são diferentes do plano de Deus. O homem planeja, mas Deus é quem dá a palavra certa. Ele planejou, teve Daniel ao seu lado, como nós vimos reiteradas vezes durante a leitura do livro, mas Daniel tinha um vínculo com o seu Deus. Todos foram escolhidos devido ao seu talento, a bela aparência. Ele não escolheu qualquer um, não pega lá no rodo e traz. O mundo faz assim. Quantos jovens talentosos, criados na igreja, só porque fez um semestre na faculdade, primeiro semestre, sabe o que ele faz? Abandona Jesus. Agora eu sou muito inteligente, agora eu sou a nata da sociedade. Um semestre não aprendeu nada. Caiu no engodo do príncipe deste mundo. Daniel não fez assim. Misael não quis isso. Ananias não deixou levar. Nós precisamos estar apercebidos as armas que o inimigo utiliza. O programa de educação requeria que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus, num curso intensivo de treinamento de 3 anos, uma faculdade, 3 anos. Seu bem-estar físico incluía
o melhor do seu reino para podia oferecer, ou seja, as iguarias da mesa imperial. Vamos à mensagem? O que faria você numa situação como esta? O que é que você faria sendo levado cativo, sendo tirado à força do seu local onde você nasceu, a terra mãe, a terra pátria, para um lugar distante, para servir a outros deuses, servir a homens perversos? Nós vimos aqui que Aspenaz disse: se eu trocar a comida e você aparecer magro, feio e triste na frente do rei, minha cabeça vai embora. O que faria você? Nós dissemos no início que as nossas decisões e nossas atitudes precisam glorificar, exaltar ao nome do Senhor. E foi isto que esses 4 jovens fizeram. Jovens de caráter. O que é caráter? Nós já falamos algumas vezes. O caráter ele é formado no seio da família, mas ele também é complementado na escola, na rua, por onde a gente anda. Essas crianças, o caráter delas estão sendo formados. Algumas já estão com o caráter deformado e precisa ser reformado, precisa ser consertado. Muitos de nós que viemos do mundo, que praticamos muita coisa que não devia, o nosso caráter está sendo formado ou reformado pelo Espírito de Deus. Mas jovens de bom caráter. Os 4 heróis do livro de Daniel se sobressaíram entre todos os vencedores do rigoroso exame. Eles venceram o exame. Será que foram somente 4? Não, o texto mostra que outros foram também. Mas somente os 4 demonstraram ter um bom caráter. Esses pertenciam aos filhos de Judá, tinham a reputação de serem da linhagem de Davi. Eles eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens de Judá, por intermédio dos seus nomes, testemunhavam do único e verdadeiro Deus. Qual é o seu nome? Como é que você é conhecido? Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos cristão. Qual o nome que nós carregamos? O nome acima de todos os nomes. Nós somos cristãos. Ou seja, deve haver em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Devemos praticar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o nosso viver. E às vezes nós renegamos o nome de Cristo. Eu contei em certa ocasião a respeito de Alexandre o Grande, que veio ao conhecimento dele de um jovem soldado, um jovem guerreiro que negou-se a combater contra os seus inimigos. E ele vai até aquele jovem, vai até aquela pessoa para poder matá-lo, porque crime de deserção é pago com a morte. E ele vai até lá, vê lá e encontra um jovem. E ele então tem piedade daquele jovem. E ele tenta conversar com aquele jovem. E ele jovem pergunta, por que você não combateu? Eu tive medo. Idade pequena, talvez 18, 17 anos por aí. E dado ali, ele já tinha decidido a perdoar aquele jovem, e ele cai na besteira de perguntar qual é o seu nome. Ele já tinha perdoado, e aquele jovem fala para ele: meu nome é Alexandre. Então ele se volta para aquele jovem que ele havia perdoado, não ia matar mais. Ele diz: ou você muda de atitude, ou muda de nome. Ou nós mudemos de atitude, ou não somos cristãos. Cristão é ser de Cristo, é andar por onde Jesus andou, é fazer ou buscar fazer aquilo que Jesus fez.
Até porque nós fazemos parte do corpo dele. Nós somos as mãos de Cristo. Nós somos a mente de Cristo. Nós somos os pés de Cristo. Então esses 4 jovens, com o nome deles, eles testemunhavam. Eles testemunhavam numa terra estranha, pagã, cheia de ídolos. Eles testemunhavam do Deus verdadeiro. O nome Daniel significava: Deus é meu juiz. Os babilônios sabiam disso. Deus é meu juiz. Vou mudar o nome desse camarada. Não estou gostando, vou mudar. Como é que ele está falando de um Deus vivo? Aqui nós temos outros deuses. Eles terão de adorar a outros deuses. Ananias significava: o Senhor tem sido gracioso e bondoso. Como é que esse camarada aqui nessa terra vem falar de um Deus bondoso e gracioso? Vamos mudar o nome. Vamos mudar o nome deles. Misael significava: ele é alguém que vem de Deus. Que petulância! Esse jovem trabalhando no palácio do rei, dizendo que Deus, que ele é alguém que Deus vem. E Azarias declara: o Senhor é meu ajudador. Vamos trocar, está tudo errado. Vamos mudar o nome. É a primeira coisa que o mundo faz com aqueles que caem nas suas garras. Começa a fazer uma lavagem cerebral. Você nem percebe. O professor de filosofia começa a tratar com você, ensinando coisas que você não sabe. Você se enche todo ali e você vai... O ensino recebido na escola bíblica dominical, recebido pelos pais, recebido pelo pastor, pelo professor, você apaga porque não, é o meu professor de filosofia que está falando, ele sabe tudo. Professor de sociologia, eu tenho que ouvir. E a Bíblia realmente já começa a ficar turva a sua leitura. Lavagem cerebral. Mas lembra-se, jovem, você tem sangue real. É por isso que o inimigo tenta te pegar. É porque você tem sangue real. O sangue que nos purifica de todo o pecado está em nossas vidas. O desejo dele é de nos tirar desse patamar, dessa segurança. O Senhor é o nosso juiz. O que fizeram? Daniel não vai chamar mais Daniel. Deus não vai ser mais o seu juiz. Será que não? Mudança de identidade. Se um de nós que aqui está, e recentemente, com muita tristeza, conversamos com alguém, amigo nosso, cuja filha completou 18 anos, começou a ter comportamentos estranhos, criada na igreja, cortou o cabelo, tinha um cabelo bonito, cortou. Mas por que você cortou? Porque para ficar, é muito calor, Rio de Janeiro é muito quente. Depois passou a usar uma bandagem para esconder as mamas. Mas por que você está usando esse negócio apertado? Isso não, é que... Foi ao cartório, ela tinha um nome de menina, e agora botou um nome masculino. Que é isso? Identidade. Mexeu na identidade. É isso que Nabucodonosor fez. Porque o nome é aquilo que nós reconhecemos. Há quanto tempo você é chamado de Lívia, Ana Lívia? 12 anos. Te chamavam de Ana Lívia mesmo quando você nem entendia o que quer dizer Ana Lívia. Ainda não entende, né? É algo que a gente tem, que é usado pelos outros, mas que nos representa. O nome. A Bíblia fala que vale mais um bom nome do que riquezas. É a nossa identidade. É aquilo que nos representa. Você está andando na rua, alguém chama, ei, é comigo que ele está falando. Meu nome é esse. Às vezes encontra outros homônimos, né? Nomes iguais. Mas o nome nos representa.
O nome nós carregamos desde o nascimento até a nossa morte. Todos os nossos documentos estão ali, é a nossa identidade, ele nos identifica. Primeira coisa que você vai no posto de saúde, a primeira coisa, eu estou com o dedo machucado, estou com a cabeça doendo, qual é o seu nome? Não é assim? Depois vai buscar saber qual é o que você tem. Então Daniel, eles mudaram então o nome de cada um dos jovens. Mesaque, aliás, em consideração ao rei e os seus deuses pagãos, o chefe dos eunucos designou novos nomes aos 4 jovens. Beltesazar significava o tesouro ou segredo de Bel. Sadraque, tem algum Sadraque aqui? Tem. Sadraque significava a inspiração do sol. Tirou Deus da vida. Aparentemente, eles não mais terão intimidade com esse Deus. Eles vão comer a nossa comida, eles vão adorar o nosso Deus, eles vão cantar músicas nossas, com isso eu vou tirar tudo que eles aprenderam acerca de Deus, vai ser retirado. É isso que o inimigo faz. É isto que o inimigo faz. Mesaque sugeria aquele que pertence a deusa Sesaque. Abdênego significa servo de nego. A pouca importância que esses jovens deram aos seus novos nomes pode ser visto em seus procedimentos em terra estranha. Foi mudado o nome, foi mudado a comida, foi mudado, mas eles mantiveram o quê? O seu relacionamento com Deus. Aquilo que Deus te deu, aquele relacionamento, ninguém tira. Como Paulo diz, nada pode separar-nos do amor de Cristo, nem a morte, nem a profundidade, nem o perigo, nem a altura, nada. Mas eu preciso querer isto. E Daniel, Misael, Ananias queriam. Estavam em terra estranha sim, mas sabia e conhecia a um Deus vivo e verdadeiro. A pior coisa é quando nós somos estrangeiros para Deus. Infelizmente tem pessoas que são estranhos para Deus, e Jesus nos alerta quanto a isto. No último dia de Jesus: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Estranho. Estranho. Uma pessoa estranha, não conhece. Mas esses 4 jovens, os outros entraram na balada. Outros entraram poxa, vai fazer mal nenhum, né? Vamos comer da mesa do rei. E era comida boa, irmão. Era comida boa, não era comida ruim, não. Mas era comida que afrontava ao Deus vivo e verdadeiro. Era comida, era bebida que eram sacrificadas a ídolos. Olha o que Paulo nos fala. Se você for ao açougue e ver lá a carne, peça, me dá 2 quilos de patinho. Não procura saber a origem, se é sacrificado ou não. Paulo fala isso. Porque havia naquela época, quando Paulo escreveu essa carta, a apresentação de animais que eram sacrificados a ídolos. Então como é que eu vou fazer? Eu vou comer ou não vou? Como é que é? Foi um dilema para a igreja. Não, chega lá e peça. Mas se alguém lhe falar, não, isso aqui foi, já larga para lá. Tem pessoas que sabem que é sacrificada, sabem que não deve, mas assim ainda vai. Sabe que não devia ir, nem passar por perto, como o Salmo 1 diz: passa de largo, fuja, não se assente, não pare na roda dos escarnecedores. Não, sabe disto, mas vamos tocar o barco, vamos tocar. Então, eram jovens de caráter. Eles mantiveram a identidade
aquilo que eles receberam dos seus pais. A gente fala muito aqui da importância dos pais. Eu falo aquilo que a Bíblia diz. Quando você lê o capítulo 6 de Deuteronômio, diz: é obrigação dos pais ensinar as crianças. Provérbios vai confirmar isso. Instrui a menina ou a criança no caminho que deve andar. Tem pais que não faz isso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram bons pais. Outros pais pecaram, prevaricaram, não fizeram aquilo que devia ter feito, não inculcaram, porque a Bíblia fala isso: inculque na mente dos vossos filhos. Inculcar é colocar dentro. Como é que se faz isso, pastor? É no seu dia a dia. Você tem que ler para ele. Essa turminha que aqui está, que ainda não sabe ler, precisa alguém ler para eles. O Breno, que não sabe ler, ainda está com 2 aninhos, precisa alguém ler para ele, cantar com ele. O Theo precisa alguém ler para ele, cantar com ele, orar com ele, para que desde pequeno ele possa ser criado no caminho que deve andar. Agora, está um galalau desse tamanho: vem cá, vamos agora ler. Não vai, leia a tua Bíblia. Não vou ler. Por quê? Porque não foi ensinado. Os pais não mostraram a necessidade disso, de criar um relacionamento, de orar, de consagrar a vida. Os pais desses 4 jovens fizeram aquilo que as Escrituras dizem. Por isso criaram eles como um bom caráter, com pessoas que Deus poderia contar. E Deus contou com aqueles jovens. Logo no início do livro, o rei tem um sonho que o perturba. Vocês leram isso aí? Aí ele chama os sátrapas, os astrólogos, os sábios. Aí todos foram lá para interpretar o sonho. Falaram: eu não quero saber da interpretação de sonho, não. Eu quero saber o sonho que eu tive. E se vocês não disserem, todos vão morrer. Mas que isso? O senhor está pedindo algo que nenhum homem é capaz de fazer. E Daniel ia também naquela. E ele não estava ali junto com aqueles outros, mas chega até ele, aguarda para prendê-lo. Ele fala: mas por que é isso? O que eu fiz? Não, o rei mandou. Vai todo mundo morrer. Você também está na qualidade de sábio, não está? É, então. Mas o que houve? O rei teve um sonho perturbador e ele não quer contar para ninguém. Acho que ele nem lembra, mas ele quer que alguém conte para ele. Então deixa comigo. Pode avisar lá o rei. E o Senhor fez o quê? Revelou a Daniel não somente o significado do sonho, mas o sonho propriamente dito. Uma decisão que honra a Deus. Deus honra aquele que lhe honra. O bom caráter, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que lê, aquele que ora, aquele que busca, aquele que se consagra. Deus vai sempre, a palavra de Deus fala: farei alguma coisa sem revelar aos meus profetas? Farei alguma coisa sem antes revelar? É melhor não se contaminar. Pô, mas é só um pouquinho de tempo, pô. É só uma quantidade mínima. Olha o que Jesus fala: um pouco de fermento, me ajuda que eu esqueci o versículo, leveda toda a massa. É só um pouquinho de tempo, eu só vou lá e vou e pá. É roda dos escarnecedores? É dos malfeitores? Fuja, passa de largo. Passa de largo. É melhor não se contaminar. Foi isto que eles fizeram. Daniel teve essa ideia brilhante, vindo da parte de Deus, convenceu os outros 3. Certamente ele foi até outros: vamos fazer isso. Não, eu não. Vou dispensar um churrascão desse aí, meu irmão. É ruim, hein? Não vou não.
Somente os 4 que não quiseram se contaminar. Com convicção inabalável. O que é convicção? Já viu aquele crente que não sabe, hoje sopra para cá, ele tá crente, amanhã não é convicto. E o que é fé? O que Hebreus fala logo no primeiro versículo de Hebreus 11? O que diz lá, vocês duas? Então, o que diz? Fé é coisa inabalável. Aqueles que creem no Senhor são como o monte de Sião, é inabalável. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, é inabalável. A fé que devemos ter num Deus que não se abala nunca, como nós lemos na leitura. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Pode me apresentar outro, mas o meu socorro vem do Senhor. Eu sei em quem tenho crido. É fé inabalável. Convicção inabalável. Daniel e seus companheiros revelaram seus dons extraordinários de sabedoria e caráter. A decisão de não comer das iguarias do rei era muito mais do que uma questão de conveniência ou saúde. Tem coisas que a gente come que faz mal para a nossa saúde, mas não era questão disso não. Era questão de intimidade, de ofender a Deus. Daniel conhecia o que o Senhor passou a Moisés, os animais limpos e os animais impuros. A lei ele conhecia. Como é que ele conheceu com tão pouco tempo? Porque os seus pais ensinaram a ele. Se você não ensina teus filhos, irmão, irmã, certamente a oportunidade que eles tiverem fora, como é que eles vão se proceder? Como será o procedimento dele? Isso estava relacionado com a sua integridade, dos seus votos de consagração como hebreus ao Deus de Israel. O significado cerimonial do alimento, puro ou impuro, significava tudo para os descendentes profundamente comprometidos de Abraão. Ingerir alimentos dedicados a deuses pagãos da Babilônia constituiria uma ruptura de fé com Jeová. Algumas atitudes, algumas decisões nossas rompe o nosso relacionamento com Deus. E eles não queriam romper. Eles já não tinham mais relacionamento com seus pais. Os seus amigos de infância também não tinham. Alguns foram levados pelo mesmo lugar dele, mas outros ficaram para trás. Seus parentes, amigos, o seu carrinho, vamos dizer, que ele brincava ali, os seus brinquedos, aquilo que lhe prendia, algo que era peculiar à sua pessoa, ficou fora, já não tinha mais. Agora ele tem outros afazeres. Ele está num ambiente estranho. Ele rompeu o relacionamento com pessoas importantes na sua vida. Ele não queria perder o relacionamento com Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E olha que o amor de Deus é derramado sobre toda a humanidade, mas não está na vida daqueles que não têm relacionamento com ele. Tiago fala que nós nos tornamos inimigos de Deus quando nos tornamos amigos do mundo. De quem você quer ser amigo? Na escola, todos nós gostávamos de ter como amigo aquele camarada mais bombadinho. Ninguém mexe, né? É melhor ser amigo de Deus, porque você passa a ser menina dos olhos dele. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Embaixo das suas asas você está seguro. Ele vai ser como nós lemos hoje. Ele será a sua sombra à sua direita. 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido, porque você passa a ser amigo dele. Você passa a ser amigo dele. Mas essa amizade é construída desde a infância.
No início, seus pais construíram, disseram a ele: meu filho, você precisa, meus filhos, precisam ter amizade com Deus. Como, papai? Como é, mamãe, que eu posso fazer isso? Proceda dessa forma, dessa maneira, de assim, assado. Nós preparamos nossos filhos para o futuro. Você cria um filho, não é para ficar do teu lado. Daqui a pouco ele cria asa e vai embora. Não é isso, Simone? Cadê o Murilo? O que o Murilo almoçou hoje? Quem botou o prato dele? Foi você? Será que ele está vestido agora? Onde é que ele está? Hã? Entende isso, irmão? Nós não sabemos exatamente onde os seus filhos, quando a Bíblia nos fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Você tem que preparar a flecha, escolher realmente, lixar essa madeira, colocá-la no sol, para ela ficar bem sequinha, bem leve, bem retinha, para que no momento em que você lançar, ela tenha um alvo, e este alvo é direcionado pelos pais. Às vezes me entristece quando a gente percebe em alguns, pouco é verdade, mas que não. Qual alvo você tem? Não tem. Não tem alvo pessoal, não tem alvo para filhos, não tem alvo para família, não tem objetivo. A vida que conduz, do jeito que ela conduz, do jeito que dá, não pode ser isto. Certamente os pais desses 4 jovens disseram: vocês passarão por maus momentos, mas nunca rompa o seu relacionamento com Deus. Guarda, esconda a palavra do Senhor no seu coração, para você não pecar contra Ele. Você vai ser tentado, lhe apresentarão coisas melhores, coisas que você não viu, mas não rompa nunca o relacionamento com Ele. O hino que cantei na minha juventude, de Álvaro Tito, ele dizia mais ou menos assim: sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a sua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras vão subir. E no verso seguinte ele diz: mas não deixe que nada neste mundo ou alguém te separe de Cristo. O pecado nos separa de Cristo. Isaías fala que no pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Há um rompimento. Há um rompimento. Eles tomaram essa decisão. Deus deu a ele um jeito. Daniel, Misael e Azarias não podiam exigir: ei, eu não vou comer. Nem adianta, pode cortar um pescoço. Ia ser cortado o pescoço. E não era esse o propósito de Deus. Deus não ia livrá-lo da forca, do patíbulo ou qualquer uma outra coisa, se eles tomassem essa decisão. Mas eles foram com um jeito. Lembra de Neemias? Não esse aqui, o outro que chegou diante do rei com um jeito e falou. E o rei falou: toma, vai, leva, toma. O Espírito de Deus nos ensina como proceder desta ou daquela forma, esta ou naquela situação. A ordem já tinha vindo do imperador, do rei. E como é que muda isso? Ninguém muda. E ele fala com jeitinho: ei, me dá comida dele não, me dá só legumes e água. Esses legumes eram legumes, mas também grãos, milho, trigo. Me dá comer só isso aí. Não posso. E o Senhor dá estratégia por 10 dias. Por 10 dias. 10 dias é um tempo pequeno, é ou não é?
Ninguém vai perder a cabeça por 10 dias, não. Ó, se eu perceber que o teu semblante começa a ficar caído, você começar fraco, e você já não começar mais a ser inteligente como os outros, eu corto. Não, pode ficar tranquilo. Mas eles vão o quê? Em busca do Senhor. Quando Nabucodonosor quis matar todos os sábios, e incluso ali estava Daniel, ele reúne os outros 3, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê, nos ensine, nos mostre realmente o que o rei sonhou. Eles oraram. O segredo está na oração, a oração traz resposta. Tudo tem uma recompensa. O bom caráter, a boa medida, a decisão deles trouxe uma boa recompensa. É isto que Jesus fala: o meu galardão está comigo e darei a cada um segundo o que tiver feito. Não vai recompensar qualquer um, não. Quando nós lemos aquilo que Paulo diz, o que o homem semear, Paulo aos Gálatas, o que o homem semear, isto é que ele ceifará. Olha, eles semearam confiança, fidelidade a Deus. Agora o bom Deus vai dar o que a ele? Vai recompensar a sua fidelidade. Após 3 anos, o exame final dos seus estudos previsto foi concluído. E aí? 3 anos se passaram. O resultado da prova foi uma clara vindicação na presença do rei, da autodisciplina e do esforço diligente seguido pelos 4 jovens. É aquilo que a gente tem feito aqui: arguição, sabatina. Antigamente as escolas usavam isso, não usa mais não, né? Prova oral. Diante do rei, o rei começa a perguntar sobre isso, sobre aquilo outro, e assim assado, e eles respondendo: tom. Primeiro lugar, o rei, ó, valeu a pena pegar esses jovens, ó. O rei não sabia que eles não haviam se contaminado com as suas iguarias. O rei não sabia que eles não haviam rompido a sua fé, o seu ensinamento. Trabalhavam com fidelidade, foram fiéis, mas se esforçaram muito para ser melhor. Ei, jovem, você tem que ser o melhor da sua turma. Você tem que ser o melhor na sua casa. Você tem que ser o melhor onde você trabalha. Você precisa testificar de Deus no seu proceder, no seu falar, no seu agir, no seu trabalho fiel. É triste quando a gente sabe, fulano de tal trabalhou, não, é crente, não quero não, é preguiçoso. Mas não, coloca qualquer um outro aqui, mas não coloca o crente no coisa não, que são preguiçosos. Eles se esforçaram, se empenharam. Não é simplesmente entrega no Senhor e fica à espera. Não, eles fizeram por merecer. Vamos estudar. Eu tenho que saber isso aí, que vai chegar o tempo da arguição. Vai chegar o tempo de eu prestar conta diante do rei. Eu preciso. Eles se esforçaram. O próprio rei falou com eles. Daniel e seus companheiros estavam plenamente convencidos de que Deus os havia sustentado em todas as suas decisões e esforços. Não há coisa melhor quando você percebe a boa mão de Deus te encaminhando. Isto não seria outro senão a mão de Deus. Eu não teria condições de passar nesse concurso se não fosse a mão de Deus. É Deus. É Deus iluminando, é Deus guiando, é Deus protegendo, é Deus direcionando, é Deus. Relacionamento íntimo com Deus. Atitude que agrada a Deus. A gente vê no capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro
Quem é que decidiu? Foi a mãe dele, estava longe. Quem decidiu? Foi o pai dele que impôs. Não sabia nem se o pai estava vivo. Ele decidiu. O que você decidiria numa situação dessa, irmão? Vai ter momento na sua vida que você vai ter que decidir em escolher entre servir ao Senhor ou servir ao mundo. Foi isso que Josué reuniu antes de morrer, já velho, passado de idade. Ele falou: olha, escolha a quem vocês vão servir. Josué 15, 24 ou 24, 15, eu guardo isso aí. Mas eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Você precisa escolher. Quando a gente lê o livro de Deuteronômio, o Senhor falando: eis que ponho os céus e a terra como testemunha entre mim e ti, que tenho proposto a bênção e a maldição diante, mas escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Qual escolha temos feito? Daniel, Misael e Azarias fizeram a escolha certa. Não quero ser impuro, eu não vou me contaminar. As iguarias do mundo certamente são boas, nos atraem, mas não vale a pena. Davi provou isto. Após ter pecado, ele roga ao Senhor: perdoa-me, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Rompe o relacionamento, o Espírito de Deus deixa de habitar, deixa de guiar, deixa de orientar. Em muitos casos, se permanecerem dessa forma por muito tempo, deixa até de convencer do pecado. A consciência fica cauterizada, perde-se então a sensibilidade, já não sabe mais ouvir a voz de Deus. É por isso que a Bíblia reiteradas vezes diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Daniel guardou isso no seu coração. Atitude que agrada: eu não vou me contaminar. Daniel resolveu que não iria ser impuro. Alguns jovens longe de casa enfrentam tentações. Se cruzar a linha e violar alguns princípios ensinados pelos pais, quem vai saber? Estou longe do papai, estou longe da mamãe, pastor. Pastor nem vê, poxa. Mas os olhos do Senhor são como olhos de fogo, chama de fogo. Alguns caem, não perseveram. Daniel não quis isso. Imagine então esses jovens que foram levados de uma maneira violenta, como eu disse, talvez amarrados, arrastados, de maneira violenta para uma terra estranha. Eles nem sabiam se seus pais ainda estavam vivos, porque eles deveriam guardar os ensinamentos dos seus pais. Por que eles deveriam guardar os ensinamentos acerca de um Deus que não protegeu a sua família, nem ele mesmo? O que você faria, irmão, numa situação dessa? Obedeceria? Quando Pedro e João foram presos, chicoteados, e que por conta da turba, por conta das pessoas que estavam do lado de fora, os seus algozes decidiram então soltá-los, disseram: olha, vou soltar vocês, mas não fale nunca mais do nome de Jesus, nunca mais, cessa aqui que eu te libero. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham todo um contexto onde eles poderiam de fato renegar a sua fé, poderiam abandonar de fato os ensinamentos dos seus pais, porque nem sabiam que eles estavam vivos. Os pais poderiam ter morrido, mas o Deus dos seus pais era um Deus vivo, presente, porque Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivo. Vale a pena servir ao Senhor.
Vale a pena manter-se firmes. Agora o imperador mandou que eles fossem preparados para servir no governo dele. Seria grande coisa se submeter às ordens deste rei poderoso. Ei, você vai trabalhar comigo. Você vai ser ajudante lá no meu gabinete. Vem cá. Conhece alguém que passou por uma situação dessa? Ei, você vai trabalhar no meu gabinete. Vem cá. É um garoto bonito, é inteligente, estudou, né? Você tem já? Fiz, sim, filho. Então você vai trabalhar no meu gabinete. Muitos jovens caem nisso. Recentemente a gente tomou conhecimento de um fato desse. Jovem criado na igreja, estudante de direito, foi sacado para trabalhar num gabinete desse aí. Eu não preciso dizer qual. E ao chegar lá ele viu que as coisas não eram da maneira que a Bíblia ensina. Tira daqui, bota para ali, dá para aquele lá. Ele, poxa, como é que eu vou fazer isso? E ele assinava. Está errado. Mas eu ganho bem, poxa. Como é que eu vou abdicar disso aí? Como é que eu vou abdicar? Como? Não. Escolhei hoje a quem você deve servir. Não pode servir a Deus e a Mamon. Sabe o que Mamon é? Dinheiro. Tem uma cantora, muito tempo que a gente não vê, Priscila, né? Como é que era? Cantava? Não, cantava lá no Rio de Janeiro. Você não vai lembrar também. Hã? Não. Criada na igreja, e quando começou a pegar assim 12, 13, 14 anos, mamãe, estou a fim de conhecer outras coisas, entendeu? Estou a fim de conhecer algo melhor, estou cansado. Cantava bonito. Criado na igreja, tendo oportunidade para cantar. Cantava na IBD, cantava nos cultos, mas queria conhecer o mundo. Certa vez ela está sentada numa das praças lá no Rio de Janeiro, acho que Quintino, alguma coisa assim. Daqui a pouco aparece um camarada bonitão. Ei, você não falou que queria me conhecer? Quem é você? Eu sou aquele que ele vai lhe apresentar ao mundo. Você vai ter nome, você vai ser famosa, você vai ter isso, muito dinheiro e tal. E aquela menina recatada, criada na igreja, ela foi, e por pouco ela não volta. Se envolveu com drogas, com prostituição, passou a ser conhecida na cidade, porque participava dos pegas, nua, sobre um carro, segurando, nua e drogada. É isto que o mundo faz. O mundo não quer, jovem, apenas te tirar daqui, não. Ele quer destruir, porque para isto ele veio, para roubar, matar e destruir, fazer de você migalha. Quanto mais destruído, melhor, porque ele atinge aquele que te chamou das trevas para a luz. Aquela jovem bonita, agora estava prostituta, drogada. Você não lembrou o nome não, né, pastor? É a idade. Não, nenhuma das duas. Esses 4 jovens não quiseram isso. Eu sei em quem tenho crido. Eu preciso guarnecer. Guarda o teu coração de tudo que te deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Daniel andava de oração. Quando quiseram intentar contra ele, não tinha motivo, porque ele era alguém fiel. Fiel a Deus, fiel ao rei, fiel aos seus colegas. Como é que vamos pegar esse camarada? Só tem uma maneira: na sua intimidade com seu Deus, na sua religiosidade. Como é que ele vai fazer? Não, ele ora. Vamos fazer um decreto aqui. E fizeram um decreto, o rei nem lembrava disso, não ligou uma coisa com outra, e eles então foram para lá. Quando flagraram então Daniel orando, ele tomou conhecimento. Sabe o que ele fez? Vou continuar minha vida. Vou continuar minha vida. Quantas vezes ele orava? 3 vezes.
3 vezes, vou continuar. E eles chegaram até o rei e disseram: olha, tem alguém que está desobedecendo. Quem? Daniel. Mas Daniel é obediente ao extremo. Mas ele desobedeceu. Qual o decreto que nós fizemos e que o Senhor assinou? Não era para que ninguém buscasse a não ser na tua pessoa? É verdade. Então ele está orando ao Deus dele. E o rei, preocupado, quis de tudo livrá-lo de ser lançado na cova dos leões. Se você não leu, você perdeu uma história linda. E Daniel, sem preocupação, o rei: poxa, Daniel, me perdoa, desculpa, mas eu não vou nem dormir, eu vou orar ao teu Deus. Eu vou orar ao teu Deus. Ei, quando você é íntimo de Deus, sabe o que você faz? Você começa a influenciar a outros a servir o teu Deus, mesmo não conhecendo, porque você passa a ser a Bíblia daquela pessoa. Aquela pessoa começa a ler você, e ler com certeza que você é lido, onde você trabalha, onde você estuda, na família. Nós enfrentamos situações em que temos que insistir em fazer a coisa certa, ou ceder às pressões de outros, até de pessoas que exercem autoridade sobre nós. Por exemplo, um superior no trabalho pode exigir que mintamos para um cliente. Pode ou não pode? Pode. Você vai se sujeitar a isso? Pastor, mas sabe como é que é, né? O emprego, o trabalho está difícil. O que adianta ganhar o mundo? O que adianta ganhar o mundo? O que Jesus fala nesse versículo? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Pô, mas estou ganhando agora, poxa, melhorou pra caramba agora. Melhorou o quê? Relacionamento com Deus? Ou melhorou apenas a parte financeira? Cuidado. Jesus fala sobre isso. Se as vossas riquezas aumentam, não põe nelas o seu coração. Se insistirmos em fazer a coisa certa e falar somente a verdade, poderemos sofrer consequências. Talvez até perder o emprego. Esse menino que eu falei, que estava ganhando bem num gabinete desse aí, está desempregado. Ele falou: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso mancomunar com o erro, com o pecado. Eu sei que é pecado. Eu sei que o furto é pecado. Eu sei que roubar é pecado. Eu sei que tirar aqui de outros, de colocar para outro, é pecado. Não. Chega em casa, maior de idade já, tem o quê? 20 anos, né? 25 anos. Chama papai e mamãe. Olha a importância do papai e mamãe aí. Papai, mamãe, está acontecendo isso. O que é? Eu estou pensando em deixar aquilo lá. Estou me sentindo mal. Não foi isso que eu aprendi. Meu filho, deixa. Deus vai abrir a porta para você. Ainda não abriu. Algumas decisões acertadas e que louvam a Deus, de imediato nem sempre tem a mão de Deus ali, tirando você daqui e colocando ali. Ele pode até fazer isso, mas às vezes Ele te prova. Às vezes Ele prova você, vê se, poxa, me arrependi de ter tomado tal atitude. Está todo mundo se dando bem lá. Se dando bem? Daniel se viu, estamos terminando já. Daniel se viu diante de uma difícil situação e ele optou em agradar a Deus. Qual a sua opção? Deus te dá sempre opção, irmão. Crer ou não crer, fazer ou não fazer, ir ou ficar, tem opção. Ele optou em não desagradar a Deus. Precisamos direcionar nossas decisões conforme os padrões de Deus, conforme a vontade de Deus. Olha o que Paulo nos dita.
Olha o que Paulo nos orienta, olha o conselho que o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 12, 2. Assim, aconselha ele, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daniel, Misael e Azarias provaram a boa vontade de Deus, a boa e agradável vontade de Deus, pela decisão tomada de não se contaminar. Quando os 3 foram lançados na cova, ou melhor, na fornalha 7 vezes mais aquecida, um 4º homem lá estava. Quem era aquele 4º homem? Perguntou o rei. Quem é? Não eram 3? Deus não abandona, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Agora eram 4, nada se queimou, e eles andavam lá em círculo, dentro da fornalha. O rei, ei, saia para fora vocês. Só saíram 3, o 4º não saiu, porque o 4º não estava para se apresentar para qualquer um. O 4º estava ali para se apresentar para aqueles 3 que buscavam a sua intimidade. Deus não se apresenta para qualquer um não, irmão. Deus não se apresenta para qualquer um de qualquer maneira, não. Mas se apresenta para aqueles que são fiéis, aqueles que buscam, aqueles que permanecem, aqueles que perseveram. Como o escritor aos Hebreus diz, nós não somos daqueles que olham para trás e recuam, mas somos daqueles que prosseguem. Porque Deus não tem prazer naqueles que recuam. O apóstolo Paulo aos Filipenses vai dizer, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Deus tem uma recompensa para aqueles que não param, Deus tem uma recompensa para aqueles que permanecem, Deus tem uma recompensa para aqueles que são fiéis em situações difíceis. Vale a pena, vale a pena. Vamos concluir. Os anos de Daniel passaram, como passa de todos nós. Você sabia que eu já fui criança um dia? Já fui adolescente? Jovem? E agora estou mais jovem ainda. Os anos passam. Os anos passam para todo mundo. A Babilônia caiu no Medo-Persa. Mas ainda tinha lugar nos planos de Deus e no governo do império para Daniel. Daniel com quase 90 anos. Aquele menino de 17 anos, Ana Lívia e Pietra, quase da idade de vocês. Agora ele tem 90. Vocês vão chegar a 90. Como é que vão chegar lá, não sei. 90 anos talvez, descansando, cansado. Aí chega alguém lá na casa dele. Ei, Daniel, tem um pepino grande aí, rapaz. Ninguém conseguiu responder. O que é? Deixa eu descansar. Poxa, tem tanta gente lá, o cara está cercado. Já não era mais Nabucodonosor, já era o filho dele, Beltesazar. Diferente do seu pai, ele pega, ei, você pensa que as coisas sagradas Deus não se importa? Quando alguém mexe com você que é consagrado ao Senhor, está mexendo em Deus. Quando alguém mexe naquilo que foi consagrado ao Senhor, se você pegou o teu filho e falou, Senhor, aqui está esse menino, esta menina, consagrado a Ti, para o serviço, para o louvor da Tua glória. Só se ele não quiser, porque se ninguém mexe, e ele estava ali, alguém vai atrás dele, melhor você ir lá. A rainha mãe, lembrou dele. Tem alguém aqui no reino, meu filho, que tem um espírito excelente de Deus. Você já parou para pensar nisso? Alguém testemunhar de você que você não é alguma coisa, mas você é muita coisa, porque Deus age em você. O teu falar é diferente, o teu procedimento é diferente. Você faz algo que ninguém faz. Onde é que está essa pessoa? Qual o nome dele? É Daniel.
Daniel é aquele que trocamos o nome, mas não adiantou nada, porque ele continuou servindo o Deus dele. Trocamos a comida, trocamos a cultura, tudo para ele, mas ele manteve-se firme e constante na presença do Deus dele. Chama ele lá. Antes de chamar a Daniel, esse Beltesazar pegou os vasos, já doidão, cheio de cachaça, com prostitutas, com mulheres e tá aquela coisa toda. Pega lá os vasos, que é consagrado lá o seu. Traz aqui que eu quero. Quis profanar aquilo que é de Deus. Ah, se a gente entendesse o quanto que é perigoso profanar aquilo que Deus consagrou. Ah, se você entendesse que não vale a pena seguir a paz com todos e a santificação. Deus nos separa, Deus nos chama, separa do mundo e separa para Ele. Separa do mundo e separa para Ele, para uso dele exclusivo. Enquanto que ele estava se embriagando, e aparece um dedo escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que é isso? Que idioma é esse? Chama lá os sábios. Chama lá. Já tinha um monte lá. Consegue ler isso aí? Não. Nunca vi essa letra. Não sei que idioma é isso aí não. Chama outro. Chama. Rapaz, estou ficando preocupado. Ó. Acabou o clima da festa. Acabou. Aí a mãe dele, a rainha mãe, falou: tem alguém aí. Está com 90 anos. Mas ele tem um espírito excelente. Quando teu pai sonhou e não soube, ninguém sabia o sonho nem a interpretação, ele sabia o sonho e a interpretação. Quando o seu pai jogou ele junto dos leões, nada aconteceu com ele. O Espírito de Deus está sobre ele. O Espírito de Deus está sobre ele. Não é isso que Jesus falou? Eu vou para o Pai, mas rogarei que Ele envie o Consolador, e Ele vai estar convosco todos os dias. Se somos guiados pelo Espírito, o Espírito testifica com nós de que somos filhos de Deus. Daniel chega até aquele salão de festa e olha, se você souber o que está escrito ali, eu vou te fazer o segundo no reinado. Eu vou te cobrir de ouro, de prata, de tudo ali, pedras preciosas, e você vai ser grandão. Ele pode ficar com tudo. Pode ficar com tudo isto. Aqueles que sabem a quem tem servido, e que breve voltará, e que Jesus está preparando algo muito especial, que o apóstolo Paulo não teve nem condições de descrever. Ele simplesmente diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao entendimento do homem, é que Deus tem preparado para os seus. Ele não se corrompe. Pode ficar. Mas o que está escrito ali? Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vou te dizer agora: pesado foste na balança e achado em falta. Tem um momento que nós vamos prestar conta ao Senhor. E como é que está o prato, ou os pratos da nossa balança? Ele foi achado em falta. O seu reino será tirado da tua mão hoje. E no mesmo dia, os assírios romperam uma barreira intransponível e tomaram o reino daquele homem. A fé de Daniel na velhice foi o resultado natural de sua determinação de manter a sua pureza na juventude. Vou repetir para você ouvir. A fé de Daniel na velhice foi o resultado natural de sua determinação de manter a sua pureza na juventude. Muitos velhos se desviam na velhice. Eu insisto aqui: leia a tua Bíblia, impregne, encha-se da palavra, porque vai haver momento que teus olhos já não mais lerão.
E o que você tiver guardado na sua mente, irmão, irmã, é o que você terá. Daniel tinha a vida cheia da palavra de Deus. Teria sido mais fácil se submeter às ordens do rei no começo da sua carreira e ceder ao decreto de outro rei 70 anos depois. Mas a mesma convicção que guiou os passos do jovem firmou os pés do velho servo do Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venham dizer: não tenho neles prazer. Em outro versículo, nesse mesmo livro diz: a juventude e a adolescência passam rápido, são vaidade. Um dia você vai ser velho também. E se você quiser chegar bem na velhice, é na idade que você está. Escolha hoje a servir ao Senhor, mas não servir de qualquer maneira. Sirva com alegria, sirva com gratidão, sirva com vontade de melhorar o seu relacionamento. Peça ao Senhor: Senhor, leva-me além, eu quero conhecer além, eu quero ter maior intimidade contigo, eu estou cansado de estar apenas com água nos artelhos. Melhore a sua intimidade com o Senhor. Paulo nos ensina algo que diz, e com isso eu finalizo: se nós não tivermos isto em nossa mente, em nosso coração, no momento em que vier os problemas, a gente abandona. Quando tiver de decidir algo entre Deus e o mundo, não sei, mundo. Paulo nos ensina assim, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é que você deposita nos céus, irmãos? As nossas decisões, os nossos procedimentos são depósitos. Nossas contas precisam estar sempre rechuchudas. Jesus fala sobre isso. Aqueles homens, principalmente Daniel, que tinha um espírito excelente, ele é mencionado, Jesus menciona ele. Jesus fala do profeta Daniel. Ezequiel chama Daniel de um homem de excelência, porque ele tomou a decisão certa de não abdicar da sua fé. As nossas decisões, nosso procedimento, guardem bem isso, devem servir para glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe, no nome de Jesus.